A Inloco nasceu numa disciplina do curso de computação na Universidade Federal de Pernambuco. Todo mundo acha que a Inloco nasceu numa disciplina chamada Projetão, mas na verdade a gente começou numa disciplina chamada Interface Usuário-Máquina. E a ideia era tornar a computação ubíqua uma realidade. Tem um ponto aí, André teve acesso à computação ubíqua antes da gente, que foi antes da faculdade, entendeu? Quando eu era criança eu acabei sendo exposto à tecnologia muito cedo e criando uma curiosidade sobre aquilo. Quando eu tive a oportunidade de fazer o primeiro trabalho em grupo no colégio, o tema foi sobre cibersegurança. Aquilo deixou claro para mim o quão fácil era quebrar um sistema computacional. E aí a Inloco nasceu um pouquinho depois. Aquilo tinha ficado na minha cabeça e alguns meses depois o meu pai, que é professor de computação, me apresentou um artigo de um cara chamado Mark Weiser, que eu acho que a gente precisa conversar sobre ele antes de tudo. Mark Weiser era o cientista-chefe da Xerox PARC, que era um laboratório lá na Califórnia, que foi responsável pela criação da interface gráfica do mouse, criou muita inovação lá nos anos 90. E naquela época ele escreveu um artigo que descreve uma nova era da computação, em que o computador vai estar presente em todo lugar. O nome do artigo dele era O Computador do Século XXI. No artigo em que Mark cunha a teoria de computação ubíqua, ele descreve um mundo em que a computação é pervasiva, os dispositivos estão integrados e nossa privacidade é respeitada. Isso significava que a gente ia passar por um momento em que a gente ia deixar de perceber que tinha um computador ali trabalhando por nós. Assim como hoje a gente não para pensar na complexidade por trás de um sistema quando a gente liga essa luz aqui em cima da nossa cabeça, por exemplo. Imagina eu poder entrar na sala da Inloco sem me identificar, utilizando apenas a capacidade de entender meu contexto, que eu sou um trabalhador da Inloco por estar aqui todo dia e poder usar uma mesa digital e ter uma reunião sem ter que me autenticar, sem ter fricção, preservando minha privacidade. Isso previa um momento em que a tecnologia da computação ia, de fato, desaparecer completamente. Foi ainda na faculdade que a gente começou a pensar com isso. A gente começou a sonhar com computação ubíqua. E aí, chegando no Projetão, né, a gente pegou essa ideia e montou um time para tocar ela, que foram 16 pessoas. Para conseguir entregar conteúdo de valor da relevância para a localização da pessoa. Quando a pessoa estava num banco, ela poderia furar uma fila, vamos dizer assim, né? Fazer um serviço pelo próprio celular e chegar no caixa e já sacar o dinheiro, sem precisar enfrentar uma fila. Num restaurante receber o menu. Esses são os exemplos básicos aí do que a gente tinha em mente de criar. Sabia que precisava de uma tecnologia de localização para viabilizar tudo isso e aí foi o start do projetão em si, né? A tecnologia de localização que estava disponível, que era o GPS, não era suficiente, porque ela não conseguia saber exatamente o local em que aquele smartphone estava. Então o grupo era bastante grande e a gente ainda não tinha experiência assim, de como trabalhar com grupos grandes e nem tinha experiência de fato em construir um produto, né? Fazer um produto do zero. Era muito engraçado porque a gente tinha reuniões de aproximadamente 4 horas toda sexta-feira. Reuniões que às vezes demoravam 4 horas e saía com uma decisão ou duas. E a gente conseguiu convencer os outros 10 a participarem da nossa ideia. E foi ali que a gente começou a prototipar a tecnologia da Inloco. Então a gente acabou tendo que desenvolver uma tecnologia própria que superou muito o GPS. André sempre foi muito visionário. E enquanto ele estava prototipando as coisas no projetão, ainda na faculdade, ele submeteu a ideia da gente para vários concursos de startup, entre eles o Desafio Brasil. Ao mesmo tempo, a gente começou a aplicar essa ideia que inicialmente se chamava UB, que vem de computação ubíqua, em vários concursos. Um deles foi o Desafio Brasil. Até então a gente tinha muita vontade de continuar, mas eu acho que foi o Desafio Brasil que acabou unindo mais isso. E aí a gente, enfim, se virou para ir para São Paulo, porque a competição de verdade é em São Paulo, né? Lá vai a gente indo atrás de family friends, né? Dinheiro de amigo. Acabamos indo lá, ficando na casa até do tio de Gabriel, lá em São Paulo. E a gente se jogou na sala, né? Botou um monte de colchão e tá todo mundo dormindo lá, morto. Porque a gente pegou um voo em horário horrível, foi pra Guarulhos, pegou um monte de trânsito pra chegar e dormiu pra acordar no dia seguinte e apresentar, né? Chegando lá, a gente aprendeu bastante com outras empresas, éramos os mais novos, obviamente. A maioria dos times que estavam lá, eles eram doutores, fazendo projetos há algumas décadas, e tudo que a gente tinha era uma demo, a gente tinha uns slides muito feios,
que a gente conseguiu ir para a final nacional e ganhou bastante destaque entre empreendedores, investidores e a comunidade de startups. E eu acho que nesse período a gente tinha cerca de 20 anos. Ao ir para a final do Desafio Brasil, 2 coisas aconteceram. Uma foi que a gente ganhou vaga na incubadora e outra foi que a gente percebeu que aquele projeto tinha um potencial de fato e que a gente deveria levar mais a sério. Depois que o projeto acabou, a gente decidiu continuar, né? Só quem decidiu continuar de fato foi quem veio da cadeira antiga e praticamente todo mundo saiu. A gente tem que fazer um projeto para o Rio Mar. A gente conseguiu convencer o Rio Mar de que a gente ia fazer o negócio mais legal para ele. Quando faltava cerca de 1 mês e pouco, mais ou menos, pro dia do lançamento do shopping, o lançamento do shopping, pra você ter ideia, a gente fechou, aí a André ligou pra gente, fechamos, agora tem que fazer o aplicativo Android e iOS para o Rio Mar daqui a 1 mês e pouco. Basicamente, a gente desenvolveria o aplicativo com nossa tecnologia de navegação para o shopping e eles nos dariam reconhecimento, né? R$0. André juntou a gente numa área do Sim chamada Bate-Caverna. E precisávamos de um local para desenvolver. Fazer um bootcamp, juntar todo mundo dentro de uma casa para a gente começar a empreender. Foi naquele momento que a gente passou a ter o primeiro escritório, que na verdade era o quarto de um dos fundadores. Fomos para minha casa, em que a gente começou a usar o meu quarto como escritório. Esse quarto tinha 9 metros quadrados, uma mesa de plástico, foi a primeira mobília da Inloco. Não tinha espaço suficiente para todo mundo trabalhar sentado, então a gente ficava se revezando. E desde então, todo dia de manhã cedinha, ele ligava pra gente, bora? E aí a gente ia todo dia na casa dele. Porque era o mais próximo da Federal, então a gente podia sair da aula, simplesmente ir pra lá e trabalhar até não aguentar mais, até ficar com crise de tendinite, por exemplo. A Ayrton teve um problema no braço, ele ficou um tempo sem digitar e de vez em quando a gente também digitava por ele. Eu me lembro de uma época que a Ayrton teve um problema no braço. Foi aí quando eu comecei a utilizar o mouse no pé. Mas aí também nesse momento eu ajudava ele a programar, né? E eu digitando por ele foi muito marcante esse momento. O objetivo era trabalhar loucamente, certo? O objetivo era trabalhar sem parar. A gente ficava enfurnado no quarto de aula, trabalhando o dia inteiro, virando noite e comendo pudim. Então acho que tem uma série de sentimentos sobre aquele quarto. Ali também a gente chegou ao nível extremo de várias coisas. Com o destaque que a gente conseguiu ganhar nessas primeiras exposições em competição de startup, a gente acabou conseguindo pegar o nosso primeiro investimento. Vale salientar que tudo isso parece uma coisa muito rápida, mas a gente levou quase 3 anos, desde o projeto ali na faculdade até conseguir finalizar isso. A gente foi chamado por Romero, o então CEO do Buscapé na época. Quando o André foi a São Paulo para se reunir com o Romero, a primeira reunião, o Romero disse para ele alguma coisa do tipo, a gente sai daqui ou como primo ou como irmão. No fim das contas ele disse, ou a gente investe pouco ou a gente investe muito. E basicamente ele falou para André, você só sai daqui dessa sala investido. E aí esse foi o primeiro momento assim que a gente ficou, caramba, a gente tá fazendo alguma coisa realmente relevante e tem gente querendo colocar dinheiro no que a gente tá fazendo. E foi ali que a gente recebeu o nosso primeiro investimento. Foi o maior investimento que o Buscapé tinha feito numa startup. Uma das primeiras coisas que a gente fez depois do investimento foi mudar de escritório. Então a gente saiu da casa de aula e do Porto Digital, né, da incubadora, e fomos para a Conde da Boa Vista. No Vucu Vucu da cidade. Onde a gente tinha, enfim, um ambiente bem interessante e exótico ao nosso redor. Era um escritório no empresarial que tinham diversos segmentos de mercado, né? Segmentos de trabalho dos mais antigos até os mais novos, né? Do lado de alguns estabelecimentos não tão legais. E a gente economizou na unha, né? Eu me lembro até que as cadeiras e as mesas a gente teve que ir para uma loja de madeira, compramos madeira, que era mais barato, e pedimos para um marceneiro montar as cadeiras e as mesas. O pessoal foi levando na cabeça um bloco gigante de madeira pela Conde da Boa Vista até encontrar um marceneiro que fosse cortar ela. Cada um levou seu ventilador, não tinha ar-condicionado, obviamente. No elevador tinha um ascensorista que, para levar a gente pro andar da Inloco, que eu acho que deveria ser 4º ou 5º, ele apertava uns 7 botões diferentes, porque era um elevador bem antigo e só eles sabiam esse macete. Foi bom. Assim, não era aquele escritório, né? A vizinhança que também não era muito boa, mas lá dentro, tudo fechado, era bem interessante. A gente conseguiu trabalhar bastante lá, foi bom. Na verdade, a gente não tinha nada, a gente tinha só um time motivado
e um time que tinha um objetivo. Ao mesmo tempo, a gente tinha um produto que, na prática, era muito interessante, mas não estava conseguindo gerar nenhuma receita para a empresa. Esse produto era um aplicativo para shopping center que mostrava você no mapa, mas a gente não estava conseguindo fazer dinheiro com aquilo e a empresa ia morrer se a gente continuasse tentando. Então, foi o primeiro produto que a gente resolveu desistir e ir para o próximo. Depois de matar o primeiro produto, a gente criou um outro chamado UB Maps, que era uma plataforma de mapas para navegação em ambientes fechados. A ideia era dar essa capacidade de localização indoor para qualquer pessoa. A ideia era fornecer ela para que desenvolvedores desenvolvessem suas próprias aplicações usando a nossa tecnologia. E ninguém usou essa plataforma. Chegou um momento que a gente já não sabia mais o que fazer com a tecnologia. A gente tinha uma visão de muito longo prazo, mas a gente não conseguia criar um produto para uma necessidade do momento. A gente pivotou 2 vezes, criou e destruiu 2 produtos e basicamente a gente estava num dilema. A gente tinha sido investido, estava recebendo pressão dos investidores, mas até então a gente tinha apenas tecnologia. A gente não tinha nenhum modelo de negócio que tinha funcionado e nenhum produto tracionando. Até que veio uma pergunta que mudou tudo. Será que eu consigo usar essa tecnologia para fazer publicidade para uma pessoa que está indo na loja do meu concorrente? Foi um varejista que perguntou isso e naquela pergunta tudo mudou. A gente entendeu que essa ideia teria muito potencial de usar a nossa tecnologia junto com publicidade. A partir dessa ideia de juntar a tecnologia de localização com tecnologia de publicidade, a gente mudou de nome. A gente deixou de ser UB e virou Inloco Media. O produto da gente era basicamente, de um lado, conectar aplicativos mobile que precisavam gerar alguma forma de faturamento com publicidade e, do outro lado, marcas que estavam no varejo físico para fazerem uma publicidade para pessoas que tinham chance de ir até a loja delas. A gente fechou o link entre o varejo e o consumidor, nessas aplicações que tem um pé no físico e um pé no digital. Então foi a primeira ferramenta de publicidade digital que conseguia medir se uma pessoa foi até uma loja depois. Foi aí que a gente mudou a tecnologia, a gente saiu de navegação indoor para detecção de visita. E a partir disso a gente conseguiu começar a vender publicidade de fato. Foi o nosso primeiro faturamento, R$8.000, a gente nunca tinha visto tanto dinheiro. Foi um baita faturamento para a época. Esse produto, ele teve um market fit muito rápido, né? Muito acelerado. Estou falando de 2014, estou falando da metade do ano. Da metade do ano até o fim, a gente terminou faturando mais de R$1 milhão. Nessa fase inicial de crescimento, a gente já não cabia mais no primeiro escritório e a gente teve que se mudar. Toda a grande mudança da Inloco é marcada também por uma mudança de escritório. A gente saiu daquele escritório da Boa Vista e foi para um escritório um pouco melhor. Um escritório que basicamente não tinha chão, não tinha teto, mas era espaçoso. E isso tudo aí dessa mudança para Inloco Media, para esse produto de anúncios, aconteceu lá. E a gente também conseguiu trazer mais gente para ajudar nisso. A gente sempre pensou no escritório como uma entidade que faz parte assim da empresa, né, da cara da empresa. Então a gente sempre se preocupou com isso. E eu me lembro que a gente olhou assim para o escritório da Varanda, o 4º andar do Jopim, e decidimos por ir para lá, né? Foi aí que a gente começou a crescer como empresa, né? Saímos de, eu acho que tinha 10, 12 funcionários, saímos do Jopim 3 anos depois com cerca de 70 pessoas, né? O crescimento estava tão acelerado que o nosso novo escritório foi lá mesmo. A sala do nosso lado estava vazia. E basicamente foi uma operação quebrar a parede. Um evento de explosão, assim, de alegria, né? Passamos horas e horas batendo na parede, né? Quebrando ela, eu trouxe uma picareta. Foram acho que umas 15 pessoas tentando derrubar a parede e a gente conseguiu quebrar, sei lá, 1/3 dela. E a gente passou horas e horas e fez um buraquinho bem pequenininho. Curiosamente, no dia seguinte a gente chamou uma pessoa para quebrar o resto da parede e o cara veio com um martelinho. E aí no outro dia a gente chamou um rapaz especializado, ele veio com um martelinho desse tamanho aqui, um martelinho. E quebrou a parede inteira, tipo, em algumas poucas horas. E naquele lugar, geralmente a gente fazia churrasco na varanda, nas sextas-feiras. E depois chegou um momento que não dava mais para uma pessoa conseguir fazer comida para todo mundo. Foi ali o momento que a gente percebeu que a empresa estava crescendo de verdade. Na mesma época também, a gente participou de uma competição de tecnologia de localização lá na Alemanha. Criado pela Microsoft, pela I3E. Fazia um tempo já que a gente desenvolvia a tecnologia de localização, desde o projetão, e continuamos desenvolvendo e melhorando. Só para vocês terem ideia da competição, tinha pessoas, pesquisadores, utilizando dispositivos no corpo. Eu vi um rapaz com uns fios num chapéu
Um rapaz que levou um tijolo enrolado, um tijolo cheio de fios para criar um campo magnético e poder localizar melhor. A gente entrou na competição para mobile, certo? Sem hardware externo, é o que a gente chama, sem beacon, sem roteador. E a gente, apenas usando os sensores do celular, conseguiu mais precisão. Na verdade, quando a gente chegou lá, a gente percebeu que a nossa tecnologia estava bem acima do que tinha lá. Aí foi isso, ficamos bem colocados, subimos lá, recebemos um certificado bem bacana. Foi um passo marcante porque até então não tinha nenhuma validação feita por alguma empresa, alguma entidade, e a partir disso aí foi uma validação muito boa até para a gente conseguir alavancar novos negócios. 2017 foi um ano de várias mudanças. A gente tinha o controle da empresa e a gente começou a tomar decisões mais arriscadas. A gente percebeu que a plataforma que a gente tinha criado de soluções para o varejo não se limitava à mídia. E sim era uma plataforma de comunicação, era uma forma de entregar conveniência para as pessoas. E a gente começou a criar vários produtos que foram se perdurando durante 2017 e 2018. E, mais uma vez, a gente ficou sem espaço suficiente no nosso escritório. E foi nesse momento que a gente se mudou para onde a gente está hoje, que é aqui no Marco Zero. Eu lembro quando a gente veio com o corretor aqui para o Marco Zero e ele começou a mostrar outros escritórios para a gente. Só que na prática a maioria deles tinha um problema. A maioria deles eram muitas salinhas e a gente não queria ir para um escritório com salinhas, né? A gente entrava e não se sentia bem. Até que a gente entrou nesse daqui. O único contraponto foi o Lucas, que na época era nosso CFO e ficou pensando, acho que no custo disso aqui. O Lucas sabia que tinha ele, mas ele estava escondendo que esse prédio estava vazio. A gente não ia mostrar esse aqui, porque esse prédio era o dobro do preço, resumindo isso. Mas aí o próprio proprietário disse, não, e a gente tem outro prédio, vamos lá ver? E quando a gente olhou o prédio, acho que todo mundo se maravilhou. A gente fez, a gente tem que vir pra cá. E aí você sabe como o André é, né? O André viu e disse, irmão, vai ser esse aqui, a gente tem que ir pra cá porque a gente vai criar um marco. As pessoas se sentem confortáveis em estar num lugar que é até um ponto turístico da cidade, né? Um lugar marcado por história. E ninguém tinha se falado, mas todo mundo já tinha decidido já que ia ser aqui. Tinha espaço suficiente para crescer por alguns anos, além de ser um marco histórico aqui na cidade. Bem, acho que a gente tomou uma decisão acertada. Estamos na frente do Marco Zero e nada mais icônico do que a gente estar na frente do Marco Zero da cidade, para uma empresa que se chama Inloco.